O que acontece com a pessoa quando morre? Como Jesus considerou a morte? Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia Sagrada e hoje nós vamos aprender sobre um tema super interessante. Nós estamos estudando o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus e no estudo de hoje nós vamos falar sobre o tema A Verdade sobre a Morte. Mas antes de iniciarmos o estudo, eu quero convidar você para pregar a sua Bíblia, aí onde você está, para acompanhar os textos que nós vamos estudar hoje, e também quero te convidar para fazer uma oração para que Deus possa iluminar a nossa mente e assim a gente possa entender o que Ele nos deixou escrito na Bíblia Sagrada, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Seu Deus e Pai, hoje nós estamos indo para o estudo de número 9 e nós vamos aprender, Pai querido, o que a Bíblia ensina sobre a vida após a morte. Nos ajude, Pai querido, a compreender o que o Senhor quer que nós aprendamos através da Tua palavra. Ilumine a nossa mente, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na palavra de Deus. A primeira pergunta diz assim: que material Deus usou para criar o homem? E a resposta está no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nesse texto nós vimos que Deus criou o ser humano do pó da terra e soprou no ser humano o fôlego de vida, e o homem passou a ser, não a ter, passou a ser uma alma vivente. A resposta fica assim: pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente, ser humano. Então, pessoal, isso é muito importante. O ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. Nós, como pessoas vivas, somos uma alma vivente. A segunda pergunta diz assim: como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel capítulo 8, verso 4 e Gênesis capítulo 46, verso 27 diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas na casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Deuteronômio capítulo 10, verso 22 diz assim: Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Nesses textos, pessoal, nós vemos que nós somos uma alma e que a alma é mortal, ela pode morrer. Vemos também que na Bíblia Sagrada, uma pessoa é equivalente a uma alma. A palavra alma significa pessoa, ser vivente. E a resposta fica assim: todas as almas são minhas. Portanto, alma significa pessoa viva. A terceira pergunta diz assim: o que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Gênesis capítulo 3, verso 19. Nós vamos ler também Eclesiastes capítulo 12, verso 7, Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Tá bom? Aqui tem algumas questões, né? Letra A, letra B, letra C, letra D, para onde vai a pessoa após a morte, e também seria letra E, mas está aqui como letra D. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Na pergunta número 3 nós vamos responder essas questões. O texto de Gênesis começa dizendo assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Eclesiastes diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o
conforme todas as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então, pessoal, nós estamos respondendo várias questões nessa pergunta aqui, como por exemplo, para onde vai a pessoa quando ela morre? Nós vimos em Eclesiastes que a pessoa, quando descansa, quando ela morre, ela descansa na sepultura. Não existe uma alma que sai do corpo, que fica vagando, ou que vai direto para o céu, ou que vai para o inferno, ou que fica no purgatório. A Bíblia ensina que as pessoas, quando morrem, ficam descansando na sepultura. Então, as respostas para a pergunta número 3 ficam assim. Letra A, corpo volta a ser pó. Letra B, o espírito, o ar ou fôlego de vida volta para Deus. Letra C, a memória é entregue ao esquecimento. Letra D, para onde vai a pessoa, alma vivente após a morte? Segundo esses textos, quando a pessoa morre, ela fica na sepultura. E a última questão diz assim, tem os mortos conhecimento de alguma coisa? A Bíblia ensina que não. E nós também vimos, pessoal, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, também lê aí na sua casa o verso 14 e o verso 15, que não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, fala que Satanás e os seus anjos são capazes de se disfarçar, até mesmo em um ser de luz, para enganar as pessoas. E eles também podem se disfarçar em parentes que já se foram, para assim tentar enganar as pessoas. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Então, pessoal, é muito importante sabermos que, segundo a Bíblia Sagrada, quando a pessoa morre, ela descansa no pó da terra. E se acontecer alguma manifestação de alguém que já morreu e apareceu para alguma outra pessoa, a Bíblia nos ensina que é Satanás e seus anjos tentando enganar para que a gente possa demorar o máximo possível para aceitar Jesus como Salvador e se preparar para a volta dele. Porque se a gente não se preparar, a gente vai se perder. Então é muito importante que nós entendamos que nós precisamos tomar uma decisão hoje. Não podemos deixar para depois, porque pode acontecer de um dia ou outro acontecer alguma coisa com a nossa vida e nós perdermos a salvação. A quarta pergunta diz assim: quem unicamente possui imortalidade? Essa pergunta é muito importante, porque nós vemos muitas pessoas falando que a alma é imortal, a alma do ser humano, a alma que existe dentro do ser humano é imortal. Primeiro que nós já vimos que a Bíblia declara que o ser humano é uma alma, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Então, nessa pergunta aqui nós vamos ver a única pessoa, o único ser que é imortal. O livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16 diz assim: o único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. E a resposta para a pergunta 4 fica assim: o único que possui imortalidade é Deus. A quinta pergunta diz assim: sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a condição para que o ser humano vivesse eternamente era ele ser obediente à palavra de Deus. A condição era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer. A sexta pergunta diz assim: o que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos capítulo 5, verso 12 e capítulo 6, verso 23 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em
Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui em Romanos nós vemos que a consequência da desobediência, da entrada do pecado, é a morte do ser humano. Então a morte só aconteceu por causa do pecado, e por esse motivo é que hoje nós sofremos tanto com a morte, com a perda dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos parentes. A resposta fica assim: o pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. A sétima pergunta diz: como Jesus considerou a morte? João capítulo 11, do verso 11 ao 14 diz assim: isto, Jesus falando, dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então, nesse texto, nós vemos que Jesus comparou a morte como um sono. Ou seja, quando a pessoa morre, ela não fica sofrendo ou vagando por aí. Ela fica descansando na sepultura. E a resposta da pergunta 7 fica assim: Jesus afirmou que a morte é um sono. Oitava pergunta diz: até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Vamos ler João e também 1 Tessalonicenses. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse texto fala que aquelas pessoas que estão descansando na sepultura irão ressuscitar em duas ocasiões. Quem tiver se preparado, feito bem, vai ressuscitar quando Jesus voltar. E aquelas pessoas que não se prepararam, que não aceitaram a salvação em Jesus, vão ressuscitar para receber o juízo final. Então a resposta fica assim: até a segunda vinda de Jesus. A nona pergunta diz: qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a 53 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A recompensa para aquelas pessoas que participarem da primeira ressurreição é que elas terão um corpo glorificado. Isso é muito interessante. Existem 3 fases na salvação. Existe a fase da justificação, que é quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus por nós. A fase da santificação, que é quando a gente vive buscando o auxílio do Espírito Santo para permanecer fiel a Deus, para se preparar para a sua vinda. E a terceira etapa é quando Jesus voltar, onde nosso corpo será glorificado. E essa nossa natureza pecaminosa vai ser arrancada de nós, e nós não vamos mais ter a tendência de desobedecer a lei de Deus, de ser infiel a Deus. Então a resposta da pergunta 9 fica assim: receberão a imortalidade perdida num abrir e fechar de olhos. Vamos para a recapitulação? No estudo de hoje, nós vimos que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte um sono. Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Então o estudo de hoje nos deu clareza sobre o que acontece após a morte. Mas eu não posso finalizar esse estudo sem antes fazer com você um compromisso de fé. Por isso eu te pergunto: você crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? Você crê que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus? Você reafirma sua aceitação de Cristo como seu Salvador, deseja obedecer-lhe em tudo e por ocasião da sua vinda receber a imortalidade? Se sim, esse também é o desejo do meu coração. Eu quero convidar
você nesse momento para orarmos a Deus, pedindo a força necessária para permanecermos até o fim, buscando fazer a vontade dele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, hoje nós entendemos o que a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, ensina sobre o estado da pessoa após a morte. Pai querido, nos ajude a viver de acordo com a Tua palavra. Nos ajude a viver nos preparando para a Tua vinda. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que Teu Espírito nos ajude, Pai, a não só nos prepararmos, mas também a ajudar outras pessoas a se prepararem para a Tua vinda. Essas bênçãos, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu não posso finalizar esse vídeo sem antes te convidar para o próximo estudo, onde nós vamos falar sobre a nova terra. Um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente. A Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falha. Então eu espero você no próximo estudo. Que Deus abençoe.